Olá, nós somos a Missão Esperança, o Ministério de Missões da ADBlu, Assembleia de Deus em Blumenau. E hoje eu tenho o privilégio de conversar, de entrevistar o pastor Enio Alberto Scheible, que é uma voz missionária no Paraguai há muitos anos e agora, já de alguns anos, tem uma parceria com a Missão Esperança. Pastor Enio Alberto Scheible, seja bem-vindo a Blumenau. O senhor está bem? Estou bem, pastor Amorim. Amém. É uma alegria poder estar contigo aqui, com a igreja em Blumenau. E para mim é uma satisfação muito grande. Que bom. Pastor Enio, em qual região do Paraguai que vocês estão trabalhando? Estamos na cidade de Santa Rosa del Aguaraú, no estado de São Pedro del Iquamandediú, na região norte do Paraguai. Ah, sim. Nós estávamos conversando aqui, o senhor comentou que o senhor é brasileiro, mas se criou lá no Paraguai. Sim, eu sou brasileiro, nascido no Paraná, Marechal Rondon, sim. terra dos alemães de lá, Sim. no Paraná, no caso. E de pequeno, meu pai foi para o Paraguai. Eu tinha 3 anos. Olha, e você se converteu lá. Maravilha. Pastor Enio, nós estávamos conversando aqui, aqui nos bastidores, e aí conversando sobre o seu chamado, né? O senhor estava trabalhando lá na obra, trabalhando no seu trabalho, mas Deus o chamou para o ministério, só que não foi tão fácil assim, né? O seu chamado foi algo que o senhor contando no testemunho aqui, eu fiquei muito admirado. Conta pra gente como é que foi essa sua saída para o ministério, né? Esse seu chamado para o ministério. Conta para nós essa história, por favor. Bom, eu preferia contar primeiro como foi minha conversão, pode ser? Pode ser, vamos lá. Porque Sim, pode ser. é importante também dizer lá do começo, né, Sim. como foi a história, porque eu gostava muito do estilo das irmãs crentes, né? Sim, Mas eu não queria ser crente. sim. E eu participava com os cultos, assim, para ver se eu conseguia casar com uma dessas irmãs, sim, né? sim. E Deus me abençoou, consegui. Ah. Que bem. E daí minha esposa saiu da igreja, né? Porque eu não me converti, né? Não aceitei Jesus. E aí eu fui trabalhar numa empresa mais no interior do Paraguai, no estado de Guairá. Sim. E aí eu fui ministrar uma empresa e fui trabalhar lá. E aí foi que minha esposa já tinha reconciliado, tinha de volta na igreja. Sim. Mas lá onde nós foi não tinha igreja. A igreja mais perto que tinha dava 85 quilômetros. Olha só. Sim. E aí só ela de brasileira lá. E é uma região toda de alemães, da Alemanha. E aí eu falo o alemão e o espanhol. E minha esposa ficou numa situação difícil lá, porque só ela de brasileira. E aonde ela disse que não queria ser mais crente, né? E aí eu incentivei ela para ela continuar. Sim. Para ela continuar a servir a Deus. Eu estava preocupado, né? Se ela sair da igreja. Sim. E eu escutava muito falar que se o crente desvia, entra 7 demônios nele e tal. E eu fiquei preocupado com esse negócio. Olha que interessante. E aí eu animava ela e ela falou, mas não tem culto e tal. Eu falei, não, nós faz culto aqui. Nós faz culto. Olha só. Eu mando aqui, eu sou o chefe aqui. Tem 50 funcionários aqui, nós faz culto. E ela disse, mas quem vai pregar? Eu falei, eu prego. Ela falou, mas você não é crente? Ah, sim. Eu falei, não, mas eu leio a Bíblia, eu vou explicar e você dirige o culto e nós faz. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Sim. Nunca tinha lido a Bíblia. Aí eu tinha uma Bíbliazinha dos Gideões, que eles repartem nos colégios no Paraguai. Sim. E aí meu irmão estava por lá, ele tinha uma Bíblia dessa. E eu falei, vamos ensaiar hoje, fazer um culto. Aí eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler, né? Falei, vamos já praticar um culto e sábado nos faz um original, com todos os funcionários. Sim. E alguns o funcionário que não vem, eu vou dar conta, vou ameaçar ele. Minha esposa ficou assim, achou meio estranho, né? E aí foi que eu fui ler a Bíblia a primeira vez. E nós não fez culto, foi nada. Eu fiquei lendo a Bíblia, minha esposa não falou mais nada, e eu li em 30 dias, li toda aquela Bíblia, Novo Testamento, Salmo, Provérbio, e eu gostei demais daquele negócio. Olha só. Fiquei admirado com esse negócio da Bíblia. Que interessante. E aí eu vinha sempre em casa, meia-manhã,
para estar junto com minha esposa, né? Deixava os funcionários trabalhando, eu vinha meia-manhã tomar um tererê com ela, que no Paraguai estava muito tererê. Sim, E para estar com ela, para ela não desanimar, né? sim, E aí ela estava escutando Mateusiense. sim. E aí foi que, através do Mateusiense, eu aceitei Jesus Olha, em que casa. benção, que benção, Em casa, que benção mesmo. isso. Deus começou a usar Mateusiense, revelou toda a minha vida. Não vou entrar em detalhes aqui, mas com toda essa história, e disse que se eu me convertesse, eu ia ser muito usado naquela nação, etc. Aquela história toda. E foi Isso ele aqui no Paraná e o senhor ele em lá Curitiba, e o e senhor eu lá no lá no Paraguai. Paraguai. Isso, eu no Olha Paraguai. só. E ele disse, e eu meio discutindo com minha esposa insistindo, não, é Deus falando contigo, Deus falando contigo, e ao final ele falou, você está duvidando da palavra que você leu, e essa palavra é a palavra de Deus, é a palavra viva e eficaz. Se você aceitar Jesus e se converter, Jesus vai te usar tremendamente nesta nação. E eu duvidando ainda, e ele falou assim, por final da história, para encurtar o assunto, ele disse, se para você saber que sou eu que estou falando contigo, ele falou, você, onde você está, não tem energia elétrica, você está sentado numa mesa e você está escutando o programa por um rádio de pilha, com 3 pilhas, ele disse, e para você saber que sou eu que estou falando, a minha presença vai se manifestar agora ali. E caiu uma glória, eu senti uma alegria que eu nunca senti na minha vida. Meu Jesus. E foi aqui que Que eu experiência. caí de joelho e aceitei Jesus. Olha só. E até hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Pois isso foi uma experiência que eu tive. Aí eu fui atrás para me batizar, né? Sim, Corri atrás, havia uns pessoal lá da Noruega fazendo umas campanhas evangelísticas, sim, e eles faziam 8 dias de campanha, e no 8º dia eles batizavam quem aceitava Jesus. sim. E eu entrei nessa, me batizei. Foi batizado também. Fui batizado também. Interessante. E naquele dia, como eu era o mais sabidinho da turma, e eles me punharam como pastor da igreja, Sim, naquele vilarejo. sim. E eu fui batizado, e naquele dia já assumi a responsabilidade como pastor. 8 dias de crente já se tornou pastor. Foi. Olha Eles que me deixaram interessante. encarregado, responsável da igreja, né, fazer os cultos. E aí eu tinha uma igrejinha abandonada lá, eu fui lá, consegui, arrumei, reformei, comecei os cultos. E assim começamos a trabalhar, né? Sim, Essa história assim, e foi crescendo, e depois nós se acoplamos com a Assembleia de Deus do Paraná, que estava lá dentro, uhum. e eles começaram a me apoiar, e aí foi crescendo a obra. Sim, Foi crescendo, a gente foi abrindo mais igrejas ao redor, e como eu trabalhava numa empresa grande, tinha condições financeiras, então a gente tinha facilidade de tocar a obra. sim. E fui ajudando pessoas, e foi um crescimento muito, muito rápido, né? E fiquei 7 anos assim. E Deus vinha, e nesse meio tempo fui fazer teologia, eu ia na capital, né? Fiz teologia na Igreja Batista, fiz 2 anos, fiz o básico pastoral, e aí que Deus começou a falar comigo para mim se integrar na obra 100%. E eu não queria, né? Era muito difícil, porque eu ganhava bem e não tinha quem me apoiasse, né? Sim. Ministerialmente e financeiramente também, né? Ou ministerialmente até que sim, né? Mas financeiramente não. E eu falava com o nosso pastor, que na época estava em Vilharica. Ele dizia, não tenho para comer nem para mim, eu agora vou adotar mais missionário, não tem como. E se você tiver fé, vá. Eu tenho fé, diz ele, mas não sei se tu tem fé para isso. E foi andando, e um dia nós chegamos em casa. E Deus falando com o senhor, chamando para a obra. Para obra, Sim. isso. E um dia nós chegamos em casa, num culto maravilhoso, né, cheio de presença de Deus e tal. E aí que aquele dia, eu deixei minha caminhoneta na cidade, que dava 25 quilômetros, e o povoado, onde nós tínhamos a igrejinha, dava 3 quilômetros, onde nós morávamos, na sede da fazenda. E aí que eu fiquei de a pé. Chegamos em casa, minha esposa deu mamadeira para a menina, que é a Aline, era bebezinha, e deu congestão nela, e vira e mexe, e acabou morrendo. Meu Jesus. Morreu. E aí eu tinha um trator na sede da fazenda, mandei para ver se conseguisse um carro, mas no povoado lá só tinha 2 carros na época. Sim. E um carro não estava e outro estava sem gasolina, e posto não tinha lá. E aí não conseguiu.
Aí o cara foi para outra cidadinha, para frente, para ver se conseguia. Dava 8 quilômetros para frente, tem outro povoadinho chamado São Agostinho. E ele foi caçar veículo lá para vir, para levar a menina para o hospital. Que tinha que levar 85 quilômetros para até chegar no primeiro hospital. Olha só. E não tinha jeito. E nesse meio tempo foi passando 2 horas, que passou mais de 3 horas. E a menina já tinha morto, já estava endurecendo o corpo dela. Meu Jesus. E minha esposa disse, veja, nós, por causa que nós não queremos sair na obra, perdemos a nossa filha. Aí foi que eu falei para ela, bom, se esse é o problema, se o problema é Deus está envolvido no assunto, então nós vamos solucionar agora. Ela falou, vou solucionar como? Se já está morto. Agora não tem mais solução. Falei, tem. Peguei a menina, saí para fora, falei, Jesus, se esse é o problema, então dá a vida para ela, que nós vamos topar, sair na Vamos obra. para a obra. Não para a obra. E na hora a menina viveu. Meu Jesus. É a esposa do missionário Misael. Olha, sim, eu conheço ele. Fez o CTM ali. Sim, sim. E, Fez o CTM aqui. Tudo. isso. Só que nós não foi. Não foi? Não fomos. Nós não fomos para a obra. Falamos, porque era difícil, o pastor também não deu o ok, né? É até importante, né, para os pastores, né, que vão estar nos ouvindo. É bom dar o ok, né, quando alguém... Porque se o pastor tivesse dado ok, não tinha acontecido aquele negócio com nós. Aí ele não deu muito apoio, acabamos nós não indo. Minha esposa estava grávida da outra menina e nasceu, e depois de 3 horas nascido morto, que eu consegui entrar na sala e saber da Já história. nasceu morta? Nasceu morta. E aí que cheguei lá, vi, a menina já está tudo preparada para levar para velar, né? E tal. Sim. E aí eu falei, Jesus, dá mais uma oportunidade, né? Eu já tinha aquela outra experiência. E quando eu falei, Jesus, dá mais uma oportunidade, eu liguei minha mão para cima, os enfermeiros, o médico, tudo junto assim. A menina começou a se mexer e começou a chorar. E Que maravilha. está viva até hoje, está casada, está Glória morando a aí no Deus. oeste do Paraná, Glória a no Santa Catarina aqui. Sim, glória a Deus. Celita. Aí o senhor saiu. Isso aí. Aí o senhor Então, foi. ela está com 24 anos e esse é o meu relógio. 24 anos, não. 24 anos que eu estou só Olha. na obra missionária. Que experiência, pastor Enio, que experiência. Realmente uma grande experiência. Agora, mesmo, né, que o senhor tinha convicção, agora não tem nem como ter dúvida de que do seu chamado missionário, não tem absolutamente nenhuma dúvida. Qual foi o período assim de maior dificuldade nesses 24 anos de obra? Bom, a maior dificuldade foi nesses primeiros 3 anos. No início. No início, porque nós não tínhamos apoio de ninguém e Deus estava aprovando nós. Sim. Porque eu confiava muito na minha capacidade, nos meus estudos, que eu sou formado em técnico agrícola, sou administrador de empresa e sou também veterinário. E confiava muito na minha capacidade humana e confiava muito no dinheiro. Sim. Então, Deus teve que trabalhar e levou 3 anos. Olha. E aí foi que Deus trabalhou comigo. Deus não permitiu que ninguém me desse nenhum ovo cozido nesses 3 anos. E Deus deixou nós comer tudo que nós tínhamos. Até ao final eu vendi meu carro, vendi tudo que eu tinha, vendi guarda-roupa, vendi cama para dar comida para meus filhos. Meu Jesus. E ao final eu só tinha feijão em litros que eu tinha colhido naquele tempo ainda quando eu trabalhava na empresa. E eu só tinha feijão e mandioca para comer. E ao final acabou tudo também. Sim. E um dia nós não tinha nada. Minha esposa orou pelas panelas vazias e foi uma anciãzinha de quase 80 anos, veio, disse que Deus falou com ela lá para trazer uma panelinha de comida que sobrou do almoço dela. E aí Olha trouxe. E foi experiência tremenda. E aí foi que nós tomamos assim momentos muito difíceis, né? Porque a gente não tinha nada. Você sabe, você olhar para os 4 cantos e você não achar nada. Para você ter uma ideia, hoje eu peso 86 quilos, eu tinha 55 quilos. Sim. Então, 3 anos... Muita dificuldade. Coisa que eu não desejo para ninguém. Foi um mover de Deus, foi um trabalhar de Deus. Imagina um homem daquele, né, bem sucedido no seu trabalho, ter que passar por essa dificuldade. Nós ficamos 45 dias, contadinhos, sem saber o que é comer um pedacinho de farelinho de carne. Olha só. Nada. A comida que nós tínhamos... Meu filho maior está decepcionado até hoje, né?
com a obra. Ele é crente, apoia e tal, mas ele está com o pé para trás. Não quer saber de ser missionário de jeito nenhum. Porque ele conheceu a história, ele contemplou toda aquela dificuldade. Sim. Né? Você imagina a criança ir na escola, que no Paraguai não tem lanche na escola. Né? Sim. O pai tem que dar para as crianças, mas não tem lanche. Aqui no Brasil é uma benção, né? Sim. Lá não, lá você não tem lanche, lá você não tem nada, lá tem que comprar tudo. E se imagina a criança tem que comer cedo um feijãozinho com mandioca só com sal, sem alho, sem cebola, sem óleo, sem nada. E depois ir para a escola. Então é difícil. difícil. Então Deus cuidou dele, né? Ele é um cara que trabalha bem, ganha bem hoje, né? É muito bem sucedido, mas ele está meio traumado ainda até hoje. Meio traumatizado com essa experiência. O agir de Deus na sua vida deixou marcas nele também. Deixou marcas nele também, né? Sim. Da vez a Aline também padeceu um pouco junto, né? Mas o CTM endireitou ela. Ela veio para o CTM. Tem que mandar ele para o CTM também, então. Eu acho. Pastor Enio, nós estivemos lá visitando o senhor, então foi uma festa maravilhosa lá, Foi. muitos obreiros do Paraguai. Ficamos encantados com o trabalho que vocês estão realizando lá, já vem realizando há tantos anos, né? Mas, apesar do senhor ter passado essa dificuldade já nos primeiros 3 anos, a obra no Paraguai não é fácil. Quais são os maiores desafios de um missionário lá no Paraguai hoje? Claro que muita coisa já mudou desde que o senhor saiu para a obra, nesses 24 anos, mas hoje, quais são os maiores desafios lá? Bom, o maior desafio é o mesmo de sempre, desde quando eu comecei. Esses 33 anos que eu trabalho na obra, Sim. é o mesmo. É falta de preparação de obreiros. Olha só. É o mesmo. Não mudou até hoje em nada. Desde aquela vez. Se eu não tivesse estudado, me esforçado, eu não estava em pé hoje. Né? E muitos obreiros estão fracassados lá por falta de preparação. Não tem formação teológica. Para você ter uma ideia, no Paraguai, quase não escola dominical não existe mesmo. E nós estamos traduzindo os livros daqui. O Anderson faz mais ou menos 300 livros à mão, tudo à mão. Ele traduz, prepara eles à mão, né? A Liane, que é a esposa dele, os dois, para poder ter escola dominical, pelo menos para os missionários. Olha só. Não tem, sabe? E agora eu consegui ajuda com os empresários, então eu tenho um estudo teológico uma vez por mês, lá no nosso centro de missão, onde nós trabalhamos, né? Na nossa base, e temos 75 alunos inscritos, de 9 ministérios, pastores, e vêm lá estudar com nós. E então, nós conseguimos os professores de Assunção, né, da capital, que é de uma associação, Jesus Responde, El Mundo de Hoje. É uma associação de empresários que viram essa necessidade, então eles deram essa facilidade para decidiram ajudar. Por isso eu queria muito de ter um CTM lá no Paraguai. Né? Olha, eu queria ter. Até hoje estava comentando um pouco com o presidente sobre isso. Sim. Então, a maior dificuldade não é o dinheiro, apesar que é necessário, né? É necessário e precisa. Tá difícil, na verdade. Mas eu digo que não é esse o problema. O problema é falta de preparação. Maior hoje é preparo. Sim. Sempre foi e segue sendo mais ainda hoje. Sim. Porque muitos obreiros até se acostumaram com isso. Não buscam mais. O líder dele não tinha se formado, né? Que era o pastor dele, no caso. O pastor dele hoje já morreu, alguns morreram, outros voltaram para o Brasil. Era assim, né? Não sabia nem quase ler, aquela história antiga, né? E os obreiros novos hoje, eu fui diretor aí, parceiro dos crivos, e foram separados 28 obreiros. E nenhum dos 28 tinha lido toda a Bíblia. Olha só. Então, é um fracasso total, né? É um fracasso total. Então, exigência de estudo, de preparação, é sério, é muito sério. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, nós estivemos lá no Paraguai, para você ter uma ideia, os filhos do pastor Enio, eles pegam a revista bíblica, eles traduzem, eles fazem uma a uma, né? Como eles não têm a impressora para
para fazer várias cópias, eles fazem uma por uma para entregar para os irmãos. É esse o trabalho que você viu eles fazendo ali. E aí, pastor Enio, essa dificuldade dos obreiros, nós estivemos lá e vimos, o senhor reuniu vários obreiros, a gente viu o quanto que isso é importante, né? E como que a igreja brasileira pode contribuir para ajudar o Paraguai nessa obra missionária tão importante que o senhor já vem realizando, Deus, através da sua vida, vem fazendo lá? Na verdade, eu já procurei muito, né, para ter, pelo menos, os livros da escola dominical lá, Sim. traduzido, né, ou que seja, uma gráfica, alguma coisa, eu já corri muito atrás. Sim. Até, eu estou no Espírito Santo, falando com os pastores lá, falei com o pessoal de Curitiba, até aqui mesmo, né, já busquei muitas formas, não consegui. Até consegui em São Paulo com o pessoal da ITAD, para eles até traduzir os livros, mas não consegui assim, os valores é um pouco alto, né, até chegar para nós lá. Então ficou assim, mas estou vendo ainda, né, para ver se tem um interesse de alguém para nos ajudar nisso daí, né, porque a igreja brasileira tem condições, né, Sim. tem condições. Sim. Não, e não é difícil, não é difícil. Porque tem gráficas e tem tudo, né? E hoje nós temos uma base missionária. Antes eu trabalhava para um ministério, né? De uma convenção só, e era muito fechado. Hoje nós temos a nossa base missionária. Né? Hoje nós temos 9 ministérios com nós. Né? Sim. Temos uma facilidade. Hoje, com a base missionária, mudou, né? Foi o próprio Deus que nos deu essa direção. Abriu essa oportunidade. É. Então está aí um desafio. De repente você está com um chamado no seu coração de trabalhar nos povos aí de língua hispânica. Está aí uma oportunidade de fazer a obra de Deus, de ser um tradutor. E quem sabe o seu empresário que queira investir nesse projeto, está aí uma oportunidade para fazer isso também. Na Pastor, verdade, a tradução nós temos. Sim. O tradutor nós temos tudo, né? O que nós precisamos a gráfica, esse material. Tá certo. Pastor Enio, qual que é a dimensão do trabalho lá hoje? Quantas igrejas tem? Quantos missionários tem hoje que estão sob o seu comando lá no Paraguai? Eu estou com 22 famílias, 22 famílias de missionários. Né? E, na verdade, eu tinha muito mais, né? Mas, por certos motivos, né? A gente foi diminuindo e hoje estamos com 22. Mas o projeto é crescer, né? Sim. O projeto é crescer hoje com um trabalho próprio, com a base, né? Porque eu comecei de pôr muita regra, né? Tem que estudar, tem que ter escola. Então, muitos foram... missionários não... E tem que aparecer lá, tem que vir uma vez por mês, né? E tudo isso, né? Só os mais longe que não, mas os mais longe tem que ter escola lá, né? E tudo assim. Então foi diminuindo. Mas hoje eles estão vendo os que realmente abraçaram a causa, a igreja deles está crescendo. Vendo o resultado. Vendo o resultado. Por exemplo, inclusive tem uma igreja lá, até posso citar em Choré, uma igreja que foi fundada pelo Misael e Aline. E a igreja está cheia. O missionário lá é um missionáriozinho novo, né? Um casalzinho novo. Mas estudam. E se prepararam comigo lá em São Alberto, quando vocês foram lá, ele estava lá. Ele cuidava de uma congregação, depois põe ele lá. Rapaz, a igreja está cheia. E o Paraguai também mudou, né? O Paraguai não é mais aquele Paraguai que se conhecia de antigamente. O Paraguai, nós estivemos lá, em muitas áreas, tecnologia desenvolvido, agricultura já com maquinário, mudou muita coisa. O Paraguai né? está bom, graças a Deus, financeiramente. Se alguém queira até investir no Paraguai, está bom. Se alguém quer ir lá, investir, formar alguma empresa lá, está muito bom. E a igreja não pode ficar fora dessa evolução, a igreja, tem que acompanhar. Né? A igreja tem que crescer, né? Se a igreja fica para trás, não dá. Pastor Enio, deixa uma palavra para os nossos irmãos que estão nos assistindo agora no canal da The Blue, né, da Assembleia de Deus aqui de Blumenau, no YouTube. Uma palavra de gratidão pelo que eles têm feito e investido também. E um conselho que o senhor dá aí para os missionários, deixe uma palavra para os nossos irmãos. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, Sim. nosso presidente, pastor Nilton, né? O diretor de missões, pastor Peter, né? Que sempre tem paciência com nós lá. E os irmãos que estão aí contribuindo sempre, né? Eu quero agradecer
a Deus pela vida de todos eles, né, por tanto desempenho. E dizer que se puder ir visitar nós lá, é muito bom. Olha, Comer uma chipa paraguaia, tomar um tererê com nós lá. Talvez eles não vão dormir tão bem que nem dormem aqui, né? Mas temos lugar para hospedar, sim. Se quer uma caravana, né? Se queira ir, temos lugar aí para ir. Então, eu deixaria esse convite, né? sim. E É norte do Paraguai lá, né? norte do Paraguai. É mais quente lá. Prepara um pouco, né? É. E tem um lugarzinho turístico lá também, né? Tem uma praia artificial lá. Artificial não, natural ela é uma praia natural. Se chama Laguna Blanca. É um lugar que dá para conhecer. Pelo menos uma coisa temos, né? Sim, sim. Então é um lugar muito bom. Então eu queria dizer também, se alguém deseja ir para o Paraguai, trabalhar em missões, tem muito lugar bom lá para trabalhar, para ganhar alma para Jesus. Glória a Deus. É. Glória a Deus. Então, quero agradecer por essa maravilhosa oportunidade, né, que você me deu aqui, pastor Amorim. Amorim, isso. Não, é Missão e Esperança. Estamos aí para receber os nossos missionários. Então, deixa esse convite para todos aí, se queira visitar nós. Vai ser muito bom. E também temos o nosso canal em YouTube, Voz Missioneira. Olha. Pode acessar, Voz Missionários. Temos o programa, eu faço o programa sempre quando eu estou lá, né? Das 6 às 7h30 da manhã. Alguém queira escutar nós, né? Tem o canal no YouTube e também no Facebook, né? E tem o link da rádio também, Voz Missioneira. Pode baixar o link da rádio aí. Pode escutar o programa todos os dias. Fazemos transmissões ao vivo, trabalho evangelísticos e etc. Né? Que bênção. Isso. Então, quero convidar também, se eles querem se inscrever no canal, é muito bom, né? Isso nos ajuda. Somos novos, né? Faz um ano que começamos e estamos novinhos. Que bênção, bênção. É isso. Então é isso. Amém, pastor Enio, muito obrigado. Pastor Enio Alberto Scheibler, ele é nosso líder da base missionária Voz Missioneiro, lá no norte do Paraguai, Santa Rosa, né, pastor Enio? Santa Rosa. E continue orando pelo pastor Enio, por toda a sua família, pelo trabalho, pelos missionários, 22 missionários. Continue orando por esse trabalho. Continue contribuindo também. Você que ainda não é um contribuinte, participe. A Missão Esperança é parceira desse base missionária Voz Missioneira lá no Paraguai. E assim que tiver oportunidade, visite eles, porque eu sei que vai ser uma alegria para eles e para você também. Nós estivemos lá, o nosso coração voltou muito alegre no Senhor, por tudo que a gente viu. E uma coisa, pastor Enio, que me chamou a atenção, eu chorei muito naquela viagem. Acho que foi uma das viagens que eu mais chorei. Quando o missionário me abraçou, depois nós ficamos lá, acho que uma semana, não lembro quantos dias foram, mas o missionário me abraçou, né, depois que a gente estava lecionando lá, eu, pastor Peter, pastor Lidiel, e um missionário me abraçou e falou assim, olha, para vocês pode ser só uma aula, mas para nós ela faz toda a diferença. Eu já vinha orando há muito tempo, pedindo para Deus que Deus falasse comigo, eu precisava de forças para continuar. E eu vim embora chorando com a palavra daquele missionário. Aquele apelo daquele homem, aquilo mexeu fortemente ao meu coração. Então, participe, ore pela obra missionária no Paraguai, visite pastor Enio e todos os seus obreiros, contribua. Eu tenho certeza que o que Deus tem para fazer naquele país ainda é muito mais. Obrigado, pastor Enio, que Deus te abençoe, fique na paz que só Cristo tem para dar. Amém. Deus abençoe, Amém. Obrigado.